Eu sempre comento que a Bíblia é um código. A Bíblia é uma compreensão. Tanto faz o Velho quanto o Novo Testamento. Se a gente não souber ler aquilo, não está certo. Então, no Evangelho de hoje, eles nos contam uma história que falaram com Jesus assim: olha esse templo bonito, né? Olha quanta coisa bonita aí. Jesus olhou para ele assim: vai chegar num tempo que isso tudo vai ser destruído e eu vou reconstruir isso em 3 dias. É uma coisa interessante. Como é que Jesus falava em código? Se nós formos trazer Jesus simplesmente para a área do templo, ele estava preocupado com o templo caindo, ele não estava preocupado com isso. Jesus não estava preocupado. Porque se Jesus estivesse preocupado com isso, ele era muito pequeno perto de mim. Não é não. Jesus estava falando sobre o templo da nossa existência, da nossa caminhada, da nossa humanidade. Quanto templo caiu? O Império Romano caiu. A peste caiu. 2 guerras mundiais caíram. Nós convivemos com coisas contrárias a Deus 24 horas por dia. O que está acontecendo no Oriente? Essa fé enraizada no ser da pessoa, mas não está no coração, que mata por vingança, que mata por ideologia. É esse que são os templos que estão caindo. É isso. Nesses finais de tempos, a fé, onde é que está a fé? Está caindo tudo. Nós vemos no centro da igreja. Quando eu falo igreja, não é igreja romana, não. É igreja ortodoxa, igreja copta, igreja armênia. Nos evangélicos sempre falam assim: encontrei Jesus. Encontrou coisa nenhuma. Que se encontrasse, sabia o que ele estava falando. Ele estava falando sobre a nossa existência. São os nossos templos que estão caindo todos os dias. Ele mesmo fala assim: haverá guerras, haverá pai contra filho, filho contra pai, destruição de família. Enquanto não passar isso, eu não vou chegar. Lógico, teria que passar toda essa água suja para que Jesus possa fazer aquilo que ele fez nas bodas de Caná. Transformou a água em vinho. Vamos transformar em vinho esses últimos tempos. Quando eu falo com vocês, que eu tenho fé em vocês, que eu sei o que vocês estão passando, é porque o cerne de Deus, aquela água límpida de Deus, ela está passando no cérebro de vocês. Tem que estar. Vocês têm que conhecer Jesus, não como aquele Jesus preocupado com aquele monte de pedra, pelo amor de Deus. Aquilo caiu, não movimentou nada. Fica os judeus chorando lá naquele resto de alguma coisa. Para quê? Uma vez, eu estava em Jerusalém e eu estava entrando no túmulo de Cristo. Quando eu cheguei lá dentro, o túmulo de Cristo é minúsculo. Tinha uma mulher esfregando um pano no túmulo de Cristo. Eu, na minha burrice, né, falei assim: a senhora está limpando o túmulo de Cristo? Não,
É que o padre da minha igreja me deu esse pano para me esfregar aqui e levar para ele, porque é uma relíquia. Eu falei, meu Deus! Então o padre da sua igreja pediu que você esfregasse no túmulo onde dá um Deus morto, que nem está aí. Na igreja dele não tem o Santíssimo Sacramento. Ela largou o pano lá e saiu. Quer dizer, a ficha caiu. Nós estamos dando valor ao templo caído, não ao templo que está sendo construído em nome de Deus. Isso não. Então, fica o meu recado de hoje. Reconstruam o templo de vocês. Não deixem ele cair, não, porque senão vocês vão ficar igual o judeu, chorando no pé de alguma coisa que não existe mais. Para que aquela choradeira nos muros do templo de Jerusalém? Para quê? Águas passadas não movem moinho. Né? Deus está na frente. Olha, quanto sempre caiu? Caiu o templo do Império Romano, caiu o templo de 2 guerras, caiu o templo da peste, caiu o templo da invasão dos hunos na Europa. Agora está caindo a igreja. Pelo amor de Deus, nós não podemos deixar isso acontecer. Tá bom? Então, fica o meu recadinho de hoje. Reconstruam os templos de vocês. Não vão chorar em alicerce de templo que caiu, que não resolve nada. Deus não quer isso. Tá bom? Então,